Consegui voltar. E agora esse espírito tem voz. Ok. Só vou aguardar o Tomás me dar ok aqui, que já esteja liberado. Ó, tem bate-papo, talvez ele já tenha falado aqui no bate-papo. Ok. Ok, estamos no ar, então. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Então, estamos iniciando nesse dia 29 de junho, a terceira roda de conversa virtual, comemorativa aos 25 anos do Ecomuseu da Picada. E essa roda dessa noite, então, tem como tema o ensino, a pesquisa e a extensão do Ecomuseu da Picada, e conta com a participação de 3 professores que desenvolvem ações no Ecomuseu. Estamos aqui, então, com a presença do professor Daniel Prado, Pró-Reição e Cultura da Universidade de Rio Grande, professor Marlon Borges Pestana, também historiador, professor do curso de Agroecologia do campus de São Lourenço do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande, e o professor Ubiratã Soares Jacobi, da área da Botânica e Ecologia, que também desenvolve ações no Ecomuseu da Picada. Vou deixá-los, então, pela condução do professor Daniel, para que possam iniciar a roda, e aí, assim que vocês precisarem, professor Marlon quiser que eu coloque as fotografias, eu fico aqui por detrás, e aí só me dá um ok, que a gente faz a projeção. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, a professora Carla, o professor Marlon, o professor Biratã, que vamos compor nós 4, esse momento de conversas, né, sobre algumas das tantas ações que são desenvolvidas ou que vêm sendo desenvolvidas no Ecomuseu da Picada há 5 anos. Bom, vou apresentar rapidamente, né, essa minha apresentação dá para entender como é que eu fui interagindo no Museu da Picada, né, na última década e meia, mais ou menos, eu acho. Eu sou um historiador ambiental, a minha militância, digamos assim, no campo das práticas da ecologia política ou do ambientalismo, né, começou em 1989, 30 anos atrás, eu acho. Quando eu era aluno, na época chamava-se segundo grau, né, não era ensino médio, segundo grau. E eu era militante da Pastoral da Juventude, uma organização que até hoje eu faço assessoria, e ali eu comecei no movimento chamado Movimento Popular, né, da cidade, da periferia da cidade. E naquele momento eu conheci o projeto Adeus aos Lixões, que era um projeto desenvolvido pelo Centro de Estudos Ambientais, o CEA, junto com o antigo Departamento de Física, se não me engano, era o nome, Departamento de Física, o professor Liane Bacchieri, o professor Arthur Oliveira, e um conjunto de outras ONGs, além do Centro de Estudos Ambientais, como o NEMA, Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, né? Então, Rio Grande, ali nos anos 80, era conhecida como a segunda Cubatão para a imprensa nacional. Inclusive, depois da minha dissertação de mestrado, em meados da década de 90, eu fui pesquisar um pouco dessas memórias também de Rio Grande, a segunda Cubatão, a percepção ambiental segmentos da classe operária das fábricas poluidoras de Rio Grande, que é um livro até depois, né? Eu falei rapidamente disso para poder entender a minha aproximação com as questões ambientais de maneira mais ampla e depois o mais específico, que é o Ecomuseu da Picada, né? Eu me formei em História em 1995, na nossa universidade, na nossa casa, aqui na FURG, e depois eu fui das primeiras turmas do mestrado em Educação Ambiental. Já faz muito tempo que eu defendi a minha dissertação de mestrado, foi em 99, eu acho. Isso, 99. E depois, em 2006, eu ingressei na primeira turma de doutorado em Educação Ambiental. E nessa trajetória, isso foi em 2006, já faz muito tempo, né? Por que eu falo isso? Embora os temas que eu tenha desenvolvido, tanto no mestrado quanto no doutorado da Educação Ambiental, não tenham sido tema do Ecomuseu da Picada, a metodologia e o meu olhar como historiador e como ativista da pauta socioambientalista, digamos assim,
vinha sendo elaborado há muito tempo, né? Em vários movimentos, várias ONGs que eu participei, que eu tive a oportunidade de ir como ativista nessa pauta também aqui na região, né? E em 2006, no meu primeiro ano de doutorado, eu tinha um afastamento, né, da universidade, recebia para estudar meu doutorado, eu não tinha bolsa, mas eu recebi o meu salário por 2 anos e 9 meses, 3 anos. E no meu primeiro ano de doutorado, eu tive a oportunidade de ser convidado para o meu chamado Newton Almeida, para encontrar um ecomuseu da Picada, junto com outro amigo meu que já fazia a direção do ecomuseu naquele momento, Cledenir Vergara Mendonça, que se encontra aqui nessa sala de bate-papo, aqui no Facebook. Isso foi em 2006, portanto, acho que já faz uns 14 ou 15 anos, não sei, mais ou menos isso, 13, 14 anos. Foi a primeira vez que eu conhecia o ecomuseu, foi em 2006, fui eu e as minhas filhas pequenininhas, elas eram na época, né? Vitória e a França. A Dulce não estava naquele momento, acho que a Dulce se encontrava fora do país naquele momento, quer dizer, o Ecomuseu já tinha em 2006 uma trajetória longa, né? Acho que de mais de 10 anos naquele momento, uma longa trajetória, 10, 12 anos, mas só que a Dulce não se encontrava naquele momento no país. E o Cledenir, que tinha sido meu ex-aluno do curso de História, formado, eu acho que mais ou menos formado perto da turma do Marlon, não sei se foi da mesma turma, foi ali contemplaram alguns anos de diferença, foram meus alunos do curso de História. Ele já era uma pessoa, nós já éramos muito próximos, porque ele era historiador também, professor de História, se combinaram, né? E eu tive a oportunidade de se apresentar junto com o Newton, um amigo meu, pelo Cledenir, o Ecomuseu da Picada. Eu tenho procurado fazer da minha vida acadêmica, já são 25 ou 25 anos de sala de aula, contando o período das escolas e mais dos 20 anos da FURG que eu estou, como professor da FURG. Eu tenho procurado fazer da minha vida como, não só no campo da cultura, na música, na poesia, mas na minha pesquisa e no meu estudo, né, no meu dia a dia, a cidade do Rio Grande como um sujeito de pesquisa, um sujeito de entendimento. A cidade do Rio Grande é uma região muito peculiar, né? O Marlon, o professor Biratã sabe do que eu estou falando, é uma região muito peculiar. Nessa estreita faixa litorânea, de cordões de dunas espremida, né, entre os banhados, a nossa faixa litorânea e o Oceano Atlântico, que se constituiu uma dada forma de civilização, onde se assassinaram milhares de comunidades indígenas, onde se escravizaram. Tivemos um dos maiores portos de escravidão na América Latina, infelizmente, aqui na antiga Vila de Irlande de São Pedro, e onde houve uma profunda colonização de várias etnias oriundas especialmente da Europa Oriente Médio, né? No Mediterrâneo, onde essas populações foram entrando no estado do Rio Grande do Sul, como não era estado do Rio Grande do Sul, ainda quase há 300 anos atrás, né? E se constituindo aqui um modelo de sociedade que a gente denomina hoje na sociologia de uma zona de sacrifício. Então, o Rio Grande é uma cidade que tem um patrimônio histórico de pedra e de construído, né? Ainda preservado em algum aspecto, mas muito dilapidado em grande aspecto, mas muito preservado de alguma forma o seu patrimônio imaterial, suas tradições negras, silenciadas na grande maioria das vezes, né? Dos seus valores. E quando eu falo em Rio Grande, eu não falo só da cidade do Rio Grande, eu entendo que os nossos aspectos são muito transversais do litoral médio, professor Bira, professor Marlon, os ouvintes desse debate, né? Lá de Mostardas, Tavares para cá, né? Tendo como epicentro Rio Grande, uma região mais cosmopolita por causa do porto e de uma grande população aí, muito rotativa também. Bom, essas características históricas, patrimoniais, culturais, materiais e imateriais, aliado a esses resquícios de Mata Atlântica que nós temos, esses banhados, essas dunas, o mar, se constituiu uma forma de relações de entendimentos, né? E eu tenho procurado fazer na minha vida como ativista, como professor, como extensionista, entender essas contradições todas que a gente vive imerso aqui na nossa região, né? Uma região de alto capital riquíssimo, né, de grandes investimentos públicos e privados, mas que deixou um legado de miséria, né, de concentração de renda, né? Por isso nós somos uma zona de sacrifício. Nessas muitas conversas que eu tive com o Cledenir, no Ecomuseu da Picada,
depois eu vou falar agora um pouco dessas experiências diretamente lá, não é? Eu comecei a entender que Rio Grande não é apenas uma cidade portuária e uma cidade industrial, de capitalismo industrial, portanto uma urbe, mas é uma cidade que também tem uma área rural muito silenciada do ponto de vista da sua pesquisa histórica. Então, existe todo um conjunto de situações, de estruturas, de processos históricos oriundos da área rural que precisam ser desbravados por nós, pela memória, na constituição de pontos de cultura, de museus específicos que discutem essas questões rurais. Não é? E o que isso tudo tem a ver com o Ecomuseu da Picada? Bom, eu sou um historiador ambiental, me defino como historiador ambiental, ajudamos a fundar algum tempo atrás, né, talvez uns 20 anos atrás, mais ou menos, né, a discussão da história ambiental no Brasil, que já vinha nos anos 80 com historiadores, mas aí nos anos 90, final dos anos 90, eu entro nessa discussão como historiador profissional também, né, de pensar a história, porque a história não é uma ciência exclusivamente, apenas, eu quero dizer, né, de discussões políticas e econômicas, também. Mas as relações de poder, as relações econômicas, elas também perpassam pelas relações que a humanidade, que os sistemas econômicos desenvolvem com o seu meio onde estão inseridos. Por isso a história ambiental. E aí eu me dedico um pouco também a estudar a história do movimento ambientalista, os proto-ambientalistas do Brasil, como mesmo aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 30, como Lutzenberger e Agapan, nos anos 70, já na ditadura militar. E o Ecomuseu da Picada, ele representa justamente uma faceta dessa história silenciada ainda na nossa região. É uma história rural, que se confunde também com outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo junto com o Cledemir, na Secretaria do Setor Primário, na antiga Secretaria da Agricultura do município, por exemplo, na questão da organização das comunidades dos guardiões das sementes crioulas, na tentativa de patrimonializar as sementes crioulas para que se estabeleça alguma política pública nesse aspecto. A gente está trabalhando, a Pró-Reitoria vem trabalhando nos últimos anos junto com o Cledemir nessa pauta. E o Ecomuseu da Picada, ele é uma espécie assim ele representa um legado que já não existe mais, de uma antiga charqueada de meados do século XIX, dos 1800, que certamente, evidentemente, teve escravidão, teve a sua casa, a sua senzala. É um patrimônio histórico material construído que se encontra em parte dele destruído pelas ações do tempo, não é? E que a Dulce tenta manter e mantém bravamente em pé com algumas reformas daquele espaço. E cada ambiente, cada fotografia que a gente pode observar, eu não preparei as fotografias aqui, né? Mas essas fotografias estão tanto no vídeo quanto na exposição fotográfica nesse Facebook, aqui que faz parte o vídeo e a exposição fotográfica fazem parte dessa atividade do dia de hoje, né? E a gente consegue perceber ali os detalhes de um período áureo do século XIX, pautado na escravidão na região, todo o Brasil é assim, infelizmente, né? E que foi preservado alguns aspectos daquele período neste casarão. Então, é muito importante assim, a visita naquele espaço, ou no mínimo a visita virtual, e alguns aspectos a gente colocou aqui já no Facebook, à disposição das pessoas para verem ao longo dos dias aí depois, né? Mas, para além da importância do material que se encontra lá, soleiras, enfim, tramela nas portas, né? Os pisos de chão batido, as telhas feitas nas coxas dos povos escravizados de 200 anos atrás, né? O barro, os tijolos pelos escravos, o barro, diferente do cimento de hoje, que faz ali entre os tijolos gigantescos que se faziam na época. Quer dizer, para além desses objetos do mundo rural, do Brasil colônico, que, por sua vez, entre aspas, imita, não é uma cópia, não é, digamos assim, entre aspas, né? Dos modelos de sociedade europeus do período medieval, do período feudal, não é? Salvaguardando as devidas proporções de diferenças históricas do tempo e espaço, né? Mas, para além disso, esse antigo casarão está incrustado numa região muito interessante, 3 quilômetros para dentro, né, na estrada Rio Grande em direção à cidade de Pelotas, passando Povo Novo, 3 quilômetros para dentro de Chão Batido, uma localidade chamada Arraial, num resquício de Mata Atlântica, que também tem mata exótica, não é?
E essa mata exótica foi justamente colocada pelos colonizadores portugueses que aportaram há quase 300 anos atrás, quando fundaram, há quase 200 anos atrás, o Casarão, né, e aquela charqueada que se autossustentava, né, em que se produzia ali. Né. Era uma região, 200 anos atrás, que tinha sua própria olaria, sua própria plantação de cana-de-açúcar, ou seja, procurava ter a sua autossustentação, como um casarão, como um casario que se tinha, como os casarios fazendas que se tinha na época, né, de criação de agricultura. Para além desse fato, está incrustado no resquício de mata atlântica, de mata exótica, mas de mata também preservada, ou talvez mata secundária. E aí o professor Bira, que é um biólogo ecologista da natureza, eu sou um historiador ambiental, uma formação é outra, pode nos dizer melhor ali essas configurações melhores, essas configurações de botânica. Né? Mas, enfim, em 2006, então, a primeira vez eu vou lá e nunca mais deixei de ir lá, não é? Aí acabamos foi estabelecido um pouco antes, através do Cledenir, um convênio da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG. Vários professores antes de mim fizeram ações lá, eu comecei a partir de 2006. E meu trabalho, desde 2006, então, até hoje, tem sido de tentar fortalecer o convênio da FURG junto com o Ecomuseu da Picada, com algum tipo de sustentabilidade, de sustentação, com placas, por exemplo, que indicam aspectos, partes da casa. Conseguimos também estabelecer lá uma política de bolsistas da história, tanto da licenciatura, mas especialmente do bacharelado, que fizeram a higienização e catalogação da documentação histórica daquele casario, e depois do casario histórico, depois da própria constituição do Ecomuseu, né, documentos de 25 anos atrás para cá, mas documentos mais antigos também. É um espaço que se abriu para a universidade, para o curso de História, né, para a realização de diversos estágios curriculares do campo do bacharelado, da História também. Também, muitos anos atrás, né, quando nós vivemos um momento importante na extensão universitária brasileira, quando a extensão universitária tinha linhas de financiamento chamados PROESTs, programas de extensão. Eu tive a oportunidade de ganhar um PROEST naquele momento, muitos anos atrás, e aí a gente conseguiu comprar alguns equipamentos para equipar o Ecomuseu da Picada. O trabalho, então, tem sido, periodicamente, levar turmas de alunos para aquele espaço, né? Especialmente de escolas públicas, mas também de grupos vinculados à Secretaria da Educação e da Secretaria do Meio Ambiente do município do Rio Grande. Então eu não sei contabilizar aqui, mas foram muitas turmas que foram levadas para lá, onde eu, a Dulce e o Cledenir fazemos essas rotas, a rota histórica do entorno do casarão, dentro do casarão, tentando entender um pouco essas contradições do Brasil, né, as contradições desse mundo, desse Brasil complexo, né, desse mundo agrário complexo que é o Brasil, ao longo da sua história, e tentando ver no Ecomuseu da Picada as micro-relações de poder que se expandem no país inteiro ao longo desses 500 anos. Então, tentando fazer esse exercício lúdico. Né? Fazemos, então, as visitações nos espaços do casarão, dentro da casa e fora da casa, e depois a gente faz algumas das trilhas, se não me engano, são 5 trilhas que tem no Ecomuseu da Picada, e a gente faz especialmente a trilha da reflexão, né, que é a trilha de fácil acesso, onde se pode perceber uma exuberância de natureza preservada, de natureza primária, de mata nativa também, de mata nativa, mas também de mata exótica, por exemplo, quando a gente passa pelas taquaras, pelos bambus, né, e faz uma reflexão ali da chegada dos portugueses, quando trazem essa vegetação exótica para a região, botam para cá, para fazer quebra de ventos e também para fazer as cercas das sesmarias, das datas, né, das terras, das fronteiras de uma terra para outra dos proprietários. E é nesse sentido que se procura estabelecer, não é? Então, essa construções históricas a partir de experiências práticas com os alunos. Não só alunos, eu falei, alunos de ensino fundamental e médio de muitas escolas do município, do estado, mas também todas as turmas da história. Nós começamos há muitos anos atrás, no currículo de História, nós colocamos 2 disciplinas que eu sou professor, agora eu estou afastado, né, em função da pró-reitoria. O Marlon, inclusive, chegou a assumir essas disciplinas em algum momento, aí foi quando eu
acho que foi quando ele conheceu o Ecomuseu com a gente ali, não, Arlon? Eu assumi a pró-reitoria, mas nós temos 2 disciplinas importantes, entendo que são importantes, no curso de História, que é História Ambiental e Educação Ambiental. E nessas 2 disciplinas, nós fazemos saídas técnicas, saídas de campo, no Ecomuseu, onde a gente passa algumas horas de um dia, não é? Fazendo ações e reflexões da história do Brasil a partir daquele concreto, daquela casa, daqueles cimentos, daqueles tijolos, daquelas telhas, daqueles objetos rurais que estão preservados ali, daquelas documentações, e, muito em especial, também adentrando nas trilhas, especialmente na trilha da reflexão. E também tentando, através do silêncio, do perfume da natureza, aguçar os nossos sentidos, não é? Um pouco rapidamente falando, são essas experiências que eu venho desenvolvendo, pelo menos desde 2006, naquela região, onde a gente tem aí sempre grato apoio, né, da nossa Dulce Mendonça e do Cledenir, que trabalha com a Dulce ali na gestão do Ecomuseu e tem dado bons frutos ali na nossa comunidade. Idas inesquecíveis, e foram realmente muitas idas. Todos os semestres a gente vai com algumas turmas naquela região. Essa seria a minha rápida contribuição, minha singela contribuição, um pouco para entender ali, a partir do meu lugar de fala, utilizando uma expressão, uma categoria importante que a gente vem utilizando nos últimos anos, né, do meu lugar de fala naquele espaço ali. Obrigado pelo espaço aí, essa construção coletiva desse conhecimento. Muito obrigado. Obrigada, professor Daniel. A gente poderia passar agora para o professor Marlon, pode ser? Pode ser. Não sei se o professor Bira também não quer ficar à vontade para falar alguma coisa. Eu começo, então, se não tiver problema. Então tá. Boa noite a todos. Boa noite, professor Prado. Professor, boa noite, Biratã. É um prazer e um privilégio encontrar vocês online, os 2 professores que são referências para nós. Quando eu cheguei no Ecomuseu da Picada, já se ouvia falar do professor Bira, do seu trabalho com a botânica, enfim, se ouvia falar muito também do professor Daniel Prado. Eu sou rio-grandino, eu tive o primeiro contato com o Ecomuseu foi em 1996, com a Prefeitura Municipal de Rio Grande, que tinha um laboratório, Núcleo de Pesquisas Arqueológicas, né? Funcionava naquele casarão na Marechal Floriano, e lá eu fui com o professor Érico. Nós fizemos algumas sondagens ali. Bom, eu sou historiador, fui aluno do professor Daniel Prado, da turma de 2003, fui colega do Cledenir, que nos acompanha aqui, uma grande figura, um grande amigo. E fui ter, depois de 96, naquelas primeiras prospecções, eu fui ter contato somente depois com o professor Daniel, a partir de 2017, um bom tempo longe. Então eu vi, na década de 90, como é que ele era, e hoje como o museu está em questão de atividades, enfim. Eu sou arqueólogo de formação e historiador pela Universidade Federal do Rio Grande, e atuo no campo de São Lourenço do Sul, no curso de agroecologia. E naquele primeiro momento, em 2017, o professor Daniel nos abriu as portas, até porque eu o substituí em algumas disciplinas, eu fui substituto do professor Daniel para assumir a pró-reitoria, e ele generosamente nos ofereceu, então, o contato da professora Dulce, e nós fomos visitar o Ecomuseu. E ainda mais, né, mais generosamente, o professor Daniel nos levou lá numa saída de campo, nós fomos visitar aquela primeira vez, e a partir daí, o curso da agroecologia da FURG entrou na verdade, com tudo que podia dentro do Ecomuseu, porque é um dos poucos lugares no Rio Grande do Sul que se fala de agricultura natural, que se fala de solos antropogênicos, que se fala de patrimônio cultural para utilizo e manejo de solos. No Ecomuseu da Picada se tem aqueles currais de mato, uma floresta antropogênica. Nós temos ecofatos ali, além dos artefatos maravilhosos, nós temos aquelas figueiras brilhantes, que são áreas pluricentenárias, enfim.
E a professora nos recebeu com o coração muito aberto para que nós possamos levar essas turmas de História, Agroecologia e Educação do Campo até a sede do Ecomuseu. É interessante observar que a própria configuração do Ecomuseu, toda ela é receptiva, a chegada, a porteira, a estrada, os currais de mato, onde o gado era marcado, onde era prezado também. Naquele espaço, na época que nós fizemos as prospecções, o material arqueológico, digamos assim, anterior à ocupação lusa, ele apareceu naquele mesmo barranco pleistocênico, mas um pouco mais em direção ao arraial. E nós encontramos cerâmica indígena em abundância, cerâmica minuana, charrua e cerâmica da tradição tupi-guarani. Essas cerâmicas, algumas amostras, na década de 90, ficaram no Ecomuseu, na sede do Ecomuseu. Vou mostrar algumas fotos dela aqui, mas mostra que aquela região, aquele lugar onde está assentado o Ecomuseu, é um lugar privilegiado, uma frente norte, voluminosidade, aspectos ali de ocupação portuguesa, lusa, como os bambuzais, a questão do canavial, que tem ali um canavial antigo, mostrando a questão do melado, da cachaça que era produzida. E, além disso, uma série de hortas inativas que estão abaixo do barranco do Pleistoceno para o Holoceno, de canteiros muito antigos do século XIX, do início do século XIX, que mostram ali uma série de cultura material, além do patrimônio edificado, que é o prédio, da cultura material desses primeiros povoadores da cidade do Rio Grande. Pode ir passando, Carlos, as fotos, por favor, por gentileza. Essa é uma turma que esteve visitando, essa é uma das trilhas, né, a trilha do bambu, onde se faz a reflexão, enfim. E essa é a turma de agroecologia, uma turma que, logo em seguida, na chegada, começou a observar a presença de várias punk. Punk são plantas alimentícias não convencionais, que é abundante no Ecomuseu. Ou seja, são costela de Adão, dente de leão, capuchinha, são plantas alimentícias que não se consome hoje, mas que no passado provavelmente eram utilizadas, enfim, como fins alimentares, além de ervas medicinais, como a tansagem, como outras ervas. Turma de História, que foi visitar também na mesma trilha, nesses momentos de visita, a Dulce sempre nos deixa muito à vontade, o professor Daniel, o professor Bira sabem disso, ela sempre nos deixa muito à vontade para que a gente possa oferecer aos estudantes algum exemplo das aulas teóricas, enfim. A professora Dulce também faz colocações bem importantes, interessantíssimas, porque é no Ecomuseu, como um espaço de memória, que essas plantas, todas as plantas, a estrutura, o solo antropogênico, a terra preta que tem ali, o solo orgânico, eles vão contribuir para a formação, para a construção da história de ocupação e de povoamento daquela região, não só colonial, mas também pré-colonial, antes da chegada dos portugueses naquela região. Então, as próprias figueiras, algumas palmáceas ali, por exemplo, o arecáceum, o rasamufiano, algumas outras plantas, até mudou o nome já, mas o butiá, os butiazeiros que tem lá atrás, representam uma história de uma população indígena pré-colonial que estava ali presente, inclusive com vestígios materiais. As próximas turmas que nós levamos, essas primeiras turmas foram eu como substituto do professor Daniel, nós levamos lá, e a professora, então, Dulce, pensando sempre no Ecomuseu como uma fonte de inspiração para a natureza, uma fonte de inspiração para a memória natural, para a memória do meio ambiente. Então, tudo ali representa uma memória. Todas as plantas, tem um abacateiro gigantesco lá, quase centenário também, atrás, do lado da casa. Até a Dulce estava preocupada esses tempos se o abacateiro não ia tombar, e nos chamou lá da agroecologia, e pela perspectiva que nós tínhamos de envelhecimento do pé, provavelmente ia cair algum armaduro nas telhas, mas de abacate provavelmente não tombaria. Então ela firme até hoje. Então ela fez algumas oficinas do Ikebana para essa harmonização. Isso vem muito a calhar com a perspectiva de Mokichi Okada, da agricultura natural, que nós temos trabalhado bastante na agroecologia, de que o solo é um ser vivo, e o solo tem história.
Isso se vê muito na arqueologia também, no padrão estratigráfico da ocupação, onde tem a terra mais preta, mais escura. Aquela terra é muito orgânica, muito viva, tem muito oxigênio, muito micro-organismo. Tem até odor aquela terra, ela é tão uma compostagem natural que ela exala um odor muito, muito gostoso. Então os alunos acabaram indo, né, nessas oficinas, aprendendo muito com a professora Dulce, e levando também as oficinas de Ikebana para dentro da universidade. Tinha uma época que o Instituto de Ciências Humanas e o ICB, o Instituto de Ciências Biológicas, tinham sempre uma Ikebaninha, uma mini-bana, em cima dos balcões, porque os alunos faziam em excedente e iam distribuindo. E essas oficinas são sempre ao ar livre. Tá? Aqui seguindo para a trilha do bambu, onde a maioria deles consegue observar não só a correlação da agroecologia, ou seja, ter alimento de algumas plantas em determinada época do ano em abundância, como vergamota, limãozinho, o próprio abacate, algumas outras plantas, mas também especificamente outras que foram deixadas de lado devido ao processo capitalista, enfim, que acabou abraçando toda a região com a monocultura, mas que ainda existem resquícios bem nítidos ali no Ecomuseu sobre a produção de pomares, por exemplo, pomares rurais bem grandes, que hoje restaram algumas goiabeiras, alguma macieira, enfim, mas que indicam que o pomar era bem maior no século XIX. Passando, Carla, um pouquinho. A professora Dulce, recebendo as turmas, ela sempre fez questão de apresentar e mostrar no Ecomuseu a memória relacionada à própria estrutura fundiária colonial da fazenda, com o que foi recebido de herança das populações originárias, dos povos indígenas. Inclusive a professora Dulce, por ela ter essa vocação mais tradicionalista, ela sabe toda a importância da formação cultural brasileira, dos povos africanos escravizados que vieram para cá forçadamente, e da contribuição também dos povos originários, dos povos indígenas. Então, a bananinha do mato, o araçá, o araxá para os arambarés, para os araxãs, para essas populações indígenas, são mais do que plantas, são artefatos culturais. Então, se eu tenho um pé de araçá dentro do Ecomuseu e esse pé de araçá é muito antigo, esse araçá é um patrimônio arqueológico para essa população guarani, que inclusive mora do outro lado da estrada ali. Os mimbiás estão do outro lado da estrada, para Roquê, Irembé, já estão bem assentados em Rio Grande. Então, para eles, isso é patrimônio arqueológico, são sementes muito antigas. E que a Dulce traz isso como uma memória importantíssima. Dentro do salão principal, além de nós falarmos sobre essa herança cultural dos samurais, sobre a agricultura natural, se fala muito, inclusive, sobre a própria história ambiental. Nesse encontro, que generosamente o professor Daniel nos convidou, o professor Daniel está do lado da moça que está lendo, eu estou um pouquinho mais aqui na frente, o único careca aí da sala, se recita poesias, se canta, o professor Daniel leva violão. Então há uma harmonização com o meio ambiente, eu chego até a me arrepiar, há uma harmonização com o ambiente que cria uma energia vital sobre aquele pé das figueiras centenárias, das 3 figueiras centenárias, e de todas as plantas que emanam uma energia fantástica naquele espaço, que todos saem encantados. Então não tem como não se encantar e se seduzir pelo que o Ecomuseu da Picada oferece. Pode passar, Carla. Próximo slide. Aqui o professor Daniel brilhantemente está oferecendo uma aula histórica sobre um arado muito antigo. Um arado que tem raízes, inclusive, medievais. Um arado único, que é com cavalo. Está bem desgastado já, está com cupim, mas ele serve muito para as aulas de história ambiental e educação ambiental, e o professor Daniel que ministra essas aulas. Do lado ali é uma presilha para cavalo chucro, para potro. A própria professora Dulce, ela lembra muito bem que ali se quebravam os queixos dos cavalos, né? O cavalo, o zaino, ou aquele cavalo mais brabo, enfim, ele era colocado para fazer o adestramento, para domar aquele próprio queixo do cavalo. Então é uma história do tradicionalismo, uma história gaúcha da ocupação e do povoamento, que provavelmente quem fazia isso eram os próprios trabalhadores rurais, os escravizados ali da região, mas que ainda está lá, esse mastro ainda está lá presente.
Essa foto aqui foram com os estagiários do curso de arqueologia, o seu Milton e o Gilvan, que nesses 2 estágios da arqueologia, os da agroecologia fizeram outras coisas, mas os da arqueologia fizeram a supressão da vegetação com as máquinas doadas pela Pró-Reitoria da FURG, pela PROESC, pela Pró-Reitoria de Extensão. São máquinas maravilhosas, são máquinas de corta-grama, foram 4 máquinas, se não me engano, além de todo o material, combustível, enfim, que foi doado. E os estagiários, então, da arqueologia fizeram a supressão da vegetação, justamente para cuidar do material arqueológico que está embaixo, para não deixar destruir, e fizeram o corte de grama. Retiraram o excesso da vegetação também que estava na beirada da casa, para que o beiral colonial não caísse, para que a própria raiz da vegetação não tirasse o piso original, a soleira da porta original, porque por mais que a vegetação seja importante, ela crescendo muito, ela pode reerguer a base e causar rachaduras na parede. Um outro detalhe do Ecomuseu é que ele, na parte de trás, na outra parte de trás, também tem uma árvore frondosa, bacana, muito bonita, mas que teve isso mais pra frente, nessa foto mesmo que o pessoal está fazendo a supressão da vegetação, eu acho que teve uma festa, há muito tempo atrás, o Cledenir pode ajudar, teve uma festa de casamento lá no Ecomuseu, e o pessoal levou aquelas plantas que são exóticas, para adornar as mesas do casamento. E no final eles tiraram aquelas folhagens e jogaram ali mesmo no pé, e aquela folhagem cresceu, é tipo uma samambaia, ela é muito brava, então ela é predadora, ela foi avançando pelos pés Então nós fizemos a supressão dessa vegetação, que é ornamental, é uma plantinha ornamental, mas que ela vai avançando e ela mata o subpasto ali embaixo, enfim, inclusive prejudicando um pouco da fauna rasteira. E aqui o Rafael estão tirando. Esse artefato é o artefato que foi encontrado lá, essa cerâmica Tupi-Guarani, é uma cerâmica belíssima que se encontra ali na base. É uma cerâmica pintada de preto, vermelho sobre branco, né, uma panela da tradição Tupi-Guarani. Essa panela tem 1.600 anos, ela foi datada pelo Padre Schmitz, é um sítio bem perto do Ecomuseu, e a cerâmica desse sítio arqueológico também aparece na base do Ecomuseu. Isso foi em seguida do corte de grama que apareceu ali a cerâmica. E dentro do Ecomuseu também tem a cerâmica da tradição Vieira, que foi encontrada no barranco do Pleistoceno para o Holoceno. Isso conta uma história de ocupação e de povoamento da região que ela é fundamental porque boa parte da vegetação que está ali, como um jardim antrópico, ele não se originou somente da ocupação lusa. Esse jardim antrópico vem das populações originárias que estavam ocupando ali. Então, tem um pé de erva mate no próprio Ecomuseu, o professor Bira depois pode falar melhor, mas tem um pé de Ilex paraguariensis, que é um antigo, próximo também. Nós temos um pé ali, eu duvido se realmente foram os portugueses que plantaram aquele pé. Eu acredito que foram esses guaranis que fizeram essa cerâmica que plantaram aquele pé de Ilex. É um pé muito antigo mesmo. Pode passar a próxima foto. E essa Ilex, esse pé de erva mate que tem lá no museu, conta uma história ambiental, conta da arqueologia, porque para os povos originários, para os povos indígenas, aquele pé de erva mate é o próprio artefato cultural. Aqui uma aula da professora Dulce, para a turma de agroecologia, falando e de história, os bacharelados de história também estavam aí, dentro da mata ripária, dentro da mata tabular, ali dentro daquela mata que forma como se fosse um curral quadrado, quem olha de cima assim dá para ver aquele curralzinho de mata, a professora Dulce explicando a energia da floresta, enfim, toda a serrapilheira, toda a vegetação que cai no chão, que é matéria orgânica que se decompõe, que serve de alimento. Nós ficamos um tempo ali escutando os passarinhos. Pode passar, Carla. E aí, por justo motivo, nós levamos também a professora Dulce para dentro de sala de aula. Nós trouxemos a professora Dulce para oferecer uma oficina de harmonização de ambientes, de Ikebana, de agroecologia dentro da FURG. Ela, inclusive, levou a cadelinha dela, que é como é que é o nome da... Acho que era... Eu me esqueci o nome da cadelinha, mas ela levou a cadelinha dela, levou as flores, levou os baldes, e lá ela fez o Mizukiri, fez todos os Ikebanas, fez
as plantas para que os alunos pudessem entender a vivificação da planta e a importância de uma oficina praticamente japonesa, mas muito antiga, também pluricentenária, do período do shogunato ainda no Japão, onde, como o Japão é uma ilha muito pequena, os próprios imperadores, os próprios shoguns ali das regiões, quase que medieval, elaboraram formas de plantar em vasos, coisas de fins alimentares e de fins de harmonização. Para os alunos isso é interessantíssimo, porque quando a pessoa consegue observar que uma flor consegue ficar viva por 45 dias através de um corte de samurai, com toda uma história medieval, com toda uma história de vivificação, todo um artefato histórico-cultural, eles ficam muito incentivados a conhecer o ecomuseu, a ir até o ecomuseu, a dormir no ecomuseu, a ficar no ecomuseu. E a Dulce tem sempre acolhido, e o Cledenir também sempre acolhido com muita generosidade essas pessoas. Pode passar? Está quase acabando já. A professora Dulce, ela, além de nos receber e ter esse diálogo importantíssimo, ela recebe alunos, essa turma do terceiro QSL da agroecologia, e a principal dúvida deles era sobre a questão das sementes, as bombinhas de argila de Mokichi Okada, que ele fazia bolinhas de argila e botava um monte de sementinha naquela bolinha de argila, deixava secar e jogava nos pátios baldios, nos pátios que não tinham ocupação ou casa. Com o tempo, aquela bolinha de semente pegava a chuva, se deteriorava e germinava. E a professora Dulce foi atrás, pegou informação, nós conseguimos livros, e nessa época a gente fez a doação. Pode passar para frente? Fizemos doação de alguns livros diretamente para a professora Dulce sobre agroecologia e sobre agricultura natural. E aí, ela se sentindo à vontade com essa questão da harmonização, inclusive o pessoal da Igreja Messiânica, que vai lá, aplica jorei nos alunos. O jorei é uma espécie de bênção que canaliza a energia das plantas muito antigas, a professora sabe, as figueiras que conversam com ela, que oferecem sombra e harmonia, e ali os alunos receberam então o jorei. Ali a Tanja, que é aluna da educação do campo, está recebendo o jorei desse rapaz que trabalhava lá, que ficava lá com a Dulce. A esposa dele estava grávida na época. Pode passar. Além disso, os alunos da agroecologia, essas são do quarto QSL da agroecologia, aqui estão as placas já prontas, então quer dizer que isso foi ou final do ano passado ou foi início desse ano, ali, ó, a aula de Ikebana Sangetsu, que tem o logo do Ecomuseu e da FURG, da Pró-Reitoria de Extensão da FURG, as placas prontas. Aqui a professora Dulce está ensinando os alunos de agroecologia a fazer substratos para a agricultura natural, substratos com camadas de palha, enfim, para respiração, oxigenação e decomposição, como se fossem mini espaços, mini composteiras para ter em casa, para fazer terra preta em casa e para plantar. Há sempre muito receptivo, que tem toda uma formação para produzir esses solos. Então, de areia branca, de areia quartzarênica, a gente consegue produzir um solo extremamente vivo. E aqui, para finalizar, então, quando sobrou só areia branquinha e toda a matéria orgânica foi retirada e foram feitas as oficinas de solos orgânicos, enfim, e podologia, e pedologia, que foi muito importante. A professora Dulce tem colaborado bastante com a gente. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito o convite do professor Daniel Prado, agradecer a compartilhar a mesa com o professor Bira, uma referência para nós na etnobotânica, na botânica, e mandar meu abraço para a Dulce, para o Cledenir, para a Carla, muito obrigado pela mediação, para a professora Andréa também que está escutando, o Thomas que está nos ajudando. Parabéns, Ecomuseu, parabéns pelos 25 anos, muito obrigado por tanto carinho, já fazem anos que a gente vai. Eu tenho saudade daquelas tardes de cortar grama no Ecomuseu, eu tenho muita saudade, mas esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, a gente não conseguiu ir, mas provavelmente a gente vai se encontrar muito aí. Professora Dulce, um grande abraço, longa vida ao museu, longa vida ao Ecomuseu da Picata. Muito obrigado, Carla.
Obrigada, Marlon, gratidão. Muito linda a tua apresentação. É importante, né, para quem não conhece o Ecomuseu, perceber a riqueza daquele espaço, né, tanto a fala do professor Daniel quanto a fala do Marlon, chamando atenção para o potencial de formativo, né, para os nossos cursos das áreas ambientais, das áreas biológicas aqui da FURG, mas que também recebe, o Ecomuseu também recebe cursos de outras instituições aqui do entorno da nossa cidade, e além disso, a importância da pesquisa e da extensão que está sendo desenvolvida por vocês lá. E aí eu passo a palavra para o professor Bira, para ele também apresentar a sua experiência. A Bia está me chamando a atenção aqui que o pessoal que está assistindo lá pelo Facebook está dando os parabéns para a nossa roda de conversa, a professora Helena Quadros, lá do Pará, dando um abraço e dizendo que foi muito bem estruturada todas as atividades comemorativas do 25 anos do Ecomuseu da Picada. Obrigada, professora Helena. Rosângela Ferreira também falando lá pelo Facebook, mandando os parabéns para sua amiga Dulce. Obrigada, Rosângela. E temos ainda algum comentário aqui, a Andréia pedindo para se inscrever. Logo após a fala do Bira, Andréia, a gente disponibiliza a fala para os participantes. Alguma questão que tu queiras colocar, pode colocar no chat, fiquem à vontade. Bira, é contigo a palavra. Obrigada. Obrigada, Carolina. Estão me ouvindo bem? Bem, tranquilo? Quero dar boa noite a todos. Né? Eu vou fazer um pequeno apanhado. Eu sou de Porto Alegre. Né? Fiz biologia em Porto Alegre na URGS, fiz mestrado na botânica e doutorado na agronomia. Na minha graduação em biologia, eu fiz parte da GAPAN, com José Litzenberger, Caio Stosa, Avelino, todos aqueles grandes ambientalistas da época. Foi muito com eles, eu tomava chimarrão conosco, assistia as palestras dele, então eu consegui viver essa época, né, e ter esse contato com todos esses primeiros, assim, digamos assim, o início do movimento ambientalista no Brasil. Poder participar disso, né, e estar integrado dentro deste campo. Isso porque sempre eu tive essa preocupação. Eu entrei para um curso de biologia por causa que tinham derrubado uma árvore, quer dizer, iam derrubar uma árvore e um cara não deixou. Um estudante não deixou, subiu, não deixou. Isso foi uma coisa histórica que aconteceu em Porto Alegre. Aquilo me indicou, é isso que eu quero, né? Então, eu já entrei para a biologia pensando em dar minha contribuição para a preservação, para o conhecimento do meio ambiente. Né? Por isso que eu trabalhei no mestrado com arbóreas, nativos, evidentemente, né? E no doutorado fiz, não existia ainda agroecologia, mas foi mais ou menos uma tese de agroecologia. E sempre trabalhei em termos de, nas universidades onde eu passei, no PUC, no Juí, antes de chegar aqui, sempre trabalhei com a parte ambiental. Então, sempre estive focado, né, na parte ambiental. Quando eu cheguei aqui, em 2004, eu comecei a conhecer a região, né, foi muito bonito porque eu não tinha noção, né, das florestas que tinham aqui, né. Eu sou apaixonado por florestas, não confesso, né, apesar de gostar de toda a vegetação, mas a minha maior participação é com as florestas, em termos de estudo, de pesquisa. E inevitavelmente, eu conheci a Dulce, né?
o Ecomuseu, porque eu acho que era uma coisa inevitável de não conhecê-la, né? Que são poucas áreas de preservação, são poucas pessoas, né? Quando eu cheguei que se importavam com preservação, hoje já mudou um pouquinho, ou piorou agora, quem sabe, né? Bom, enfim. E até criei uma disciplina, né, que agora acabou, mas era a Botânica e Trabalho de Campo, que justamente era levar os alunos em todos os ecossistemas desta parte do Brasil, né, de Mata Atlântica. Falando nisso, eu também sou representante da FURG no Conselho Nacional do Bioma Mata Atlântica e no Conselho Regional do Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela se estende até aqui, né, que é o último, toda a parte oceânica é a Mata Atlântica, né? Então, ali, depois de Pelotas, aí começa o bioma Pampa. Então, toda essa parte que nós estamos, né, é Mata Atlântica, por isso que eu estou representando a FURG nesse conselho do bioma Mata Atlântica. E é fácil de ver, pegando todas as árvores que existem, por exemplo, que foram identificadas no Ecomuseu, todas elas são de origem na Mata Atlântica. Então, isso, Rambo chamou em 1960 de o Portal de Torres, né? Onde chegaram até nós, né? Até essa parte do Rio Grande do Sul, as árvores vieram por Torres e foram colonizando toda essa região. Por isso que foi chamado de Portal de Torres. Então, toda a vegetação que vai daqui até, por exemplo, o Taim, abaixo, né, são espécies de origem da Mata Atlântica. Tentei achar algumas espécies, né, que fossem de outros ecossistemas, mas achei uma ou duas, né, que fossem de outros biomas, o bioma Pampa, no caso, né, achei só uma ou duas, então, realmente, a predominância aqui é Mata Atlântica, por isso, nossa. E é considerada, hoje, né, como parte do bioma Mata Atlântica. Como eu gostei muito, né, eu orientei alguns alunos, né, fazendo trabalho sobre vegetação lá no Ecomuseu, no outro lugar, mas o Ecomuseu sempre a gente foi. Eu criei uma disciplina que foi Botânica de Trabalho de Campo. E essa disciplina, ela fazia a parte saídas para todos os diferentes ecossistemas de Rio Grande, né, um pouco de Pelotas também, para que os estudantes da FURG conhecessem a sua vegetação, né? E, obviamente, o Ecomuseu era era obrigatória, uma saída obrigatória para essa disciplina. A Dulce sempre nos recebeu bem, ela sempre nos acolheu bem, uma pessoa maravilhosa, né? Então, não tinha como não ir no Ecomuseu levar os alunos. Então, sempre, todos os semestres tinha essa disciplina e sempre cheia de alunos, e a gente fazia essa integração, né, ambiental com as nossas florestas, também, nós fazíamos com os nossos campos, né, nossas dunas, mas as florestas era uma coisa que mais nos atraía. Então, era muito interessante e muito importante para a formação do biólogo essa disciplina, porque nós tínhamos, e temos ainda, né, poucas disciplinas práticas, né, com prática de campo. Então, essa foi uma disciplina que sempre foi bem requisitada. Infelizmente, né, por motivos financeiros, não temos mais essa disciplina. Mas ela está aí ainda, que de repente pode voltar a funcionar, né. Esses trabalhos que foram desenvolvidos no museu nos proporcionou a conhecer, né, a história do museu. Está em alguns trabalhos nossos, que são, o que é o Ecomuseu, né, na verdade? O que são esses currais
ecológicos. Era uma forma da população que chegou proteger o seu gado, né? Porque aqui era predominantemente a criação de gado, né? Então eles retiravam as espécies e deixavam do interior da floresta, deixavam as bordas para proteção do gado e colocavam o gado dentro desses currais, entre aspas, né, para a proteção deles. Então, aí tem os currais ecológicos do Ecomuseu. E uma coisa interessante, nós vimos, assim, uma diversidade vegetal, perdão, bem considerável, comparando o Ecomuseu com o Taim, com outras formações próximas. O Ecomuseu ela tem uma diversidade vegetal de florestal bem interessante, né, com várias espécies, não tantas quanto o tainho, evidentemente, né, mas com várias espécies. E uma coisa que eu achei, assim, que eu consegui absorver durante esses anos, é uma disciplina ótima. Para vocês terem ideia, a gente chegava, era acolhida pela Dulce, às vezes a Dulce não estava, a gente tinha liberdade de entrar com autorização, evidentemente, da Dulce, e sentar embaixo dessas figueiras que vocês estão colocando agora. Tem várias fotos, mas infelizmente, eu tenho muitas fotos do Ecomuseu, mas infelizmente eu não passei nenhuma, né? E começar a discutir por que daquela vegetação, por que da predominância de tais e tais espécies. Para mim isso foi super... Desculpa aqui meu tempo aqui de... foi assim, era uma integração, né? Colocar para os alunos dentro da floresta, né? Ou embaixo dessa figueira, aqueles questionamentos, e ali que fluía a aula, né? Claro que tinha os passeios pelas trilhas, a estudar a vegetação, mas ali era um fechamento. Embaixo dessas figueiras era um fechamento, né? Aliás, uma fico cestrifolia aqui, né? E também tinha uma fico luxinatina. São todas espécies de figueiras que ocorrem aqui no Ecomuseu. Nós passávamos praticamente o dia, né, no Ecomuseu. Essa era uma das saídas, né, da disciplina, obrigatórias da disciplina, e ali era uma forma de dar aula, né, presta, né, a sua formação, mostrando ali é possível ver as barreiras, né, as barreiras de avanço do mar, de transgressão e regressão, que a nossa costa é recente, tem 4.000 anos, né, então, falar um pouco de história também, né, e a história dos currais também é uma outra história interessante, essa questão de utilizar o meio, né, da floresta como abrigo ao gado e preservar o resto. E, claro que teve, né, provavelmente perdas de algumas espécies que eu achava que provavelmente teriam aqui, que eu encontro em Pelotas, que eu não encontrei. Mas também não sei se agora já virou uma hipótese, né? Mas tudo isso enriquece, né? Enriquece, e no debate com estudantes, nós conseguimos desenvolver um bom trabalho e coisas bem interessantes. Uma coisa que uma vez, dentro de uma floresta, aí do Ecomuseu, eu vi, foi um tronco de eucalipto muito antigo, que tinha sido cortado, evidentemente, né? Muito antigo. Então, na verdade, muito foi mexido, né, nesta vegetação. E estava ali quase que escondido aquele tronco de eucalipto que estava, era só a base, né? Então,
difícil tu calcular o que aconteceu aqui. Então, aqui tinha um eucalipto, bom, agora, será que essa floresta se formou ao redor desse eucalipto? Então, essas hipóteses enriqueciam a nossa discussão. E achar espécies que pouco eu vejo, espécies que difícil de encontrar nas florestas dessa região. Então, espécies mais raras, e aí essas espécies, meu doutorado também foi, né, com ecologia, muitas com frutos, e muitos com frutos aqui aproveitados pelas pessoas da região, e a gente sempre levava os motoristas ou pessoas convidadas, e já minha mãe utilizava essa planta para fazer doce. Não sabia, não tinha nada escrito em nenhum lugar, né? Então, essa interação, e junto com as pessoas que iam conosco, os convidados que iam conosco, era só melhorava, engrandecia, melhor ainda, melhorava a questão tanto do ensino, né, quanto da interação nossa com uma coisa que a gente não conhece. Porque Rio Grande, o que a gente conhece, o que se dá maior valor a Rio Grande? É o mar, né? São as dunas, as florestas, Rio Grande, né? Ninguém dá importância a isso. E nós temos várias florestas aqui. Na verdade, antes de a colonização portuguesa chegar, isso aqui existiam várias florestas. A Ilha dos Marinheiros toda era uma floresta, né? Isso também, nas saídas da Ilha dos Marinheiros, a gente também discutia isso. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com essas florestas, né? Foram usadas como madeira para as casas, para o fogo, né? Então, houve toda uma transformação com a colonização portuguesa. E os indígenas que estavam aqui, evidentemente que a gente discutia isso também, os indígenas que aqui habitavam, nós temos, né, vários registros aqui, sabiam manejar muito melhor do que o branco, né, as florestas, sem que houvesse o prejuízo, né, para o meio ambiente, como o homem branco faz e fez, né. E todas essas conversas engrandeciam a disciplina, que por isso era sempre muito procurada, e como eu falei, né, infelizmente não existe mais por problemas que todos nós sabemos, problemas financeiros, né, que todos nós conhecemos. Mas para mim foi muito importante. Eu estou com um artigo agora, um aluno meu está me cobrando, mas eu tenho que fazer uma progressão, estou preocupado com ela, terminar o artigo do Ecomuseu para mandar para a revista, né? Sobre justamente as florestas do Ecomuseu, que são essas florestas com árvores predominantemente secundárias iniciais, né? Predominância, com poucas plantas climáxicas, né, seriam o ápice de uma floresta, mas a gente sabe por quê, né, porque muitas dessas plantas climáxicas tinham uma madeira mais forte, mais resistente, eram utilizadas pelas pessoas, né, para construção, para outras coisas, né. Então, pode estar ligado a isso, ou não. Eu não teria encontrado aqui, por exemplo, não é uma climáxica, mas o cedro, né, que é uma árvore que sempre foi utilizada pelos indígenas, pelos nativos daqui, do Brasil, né, para lenha, para fazer seus utensílios. Então, onde eles iam, sempre plantavam cedro. E eu não achei em Pelotas, achei algumas espécies aqui, algumas espécimes aqui, mas no Ecomuseu não encontrei o cedro, né? Então, algumas coisas que... Isso também ajudava e ajuda, né, a engrandecer a discussão e o interesse
por estudo, né? Acho que talvez para outros estudos. Mas o ecomuseu, por essa característica, né, eu acho isso uma coisa, eu não lembro de ter visto em outro lugar, essa região é ímpar, né, essa questão dos currais ecológicos, isto é, de usar uma parte da floresta e deixar a outra parte intacta. Outra coisa que também eu posso colocar para vocês, que é interessante, que eu achei interessante no ecomuseu, a história dele, que a pouco que eu conheço, evidentemente, né, que eu busco muito mais história para contar do que eu, dos eucaliptos, né, que nós achamos, eu tinha falado, nós achamos um eucalipto dentro de uma floresta cortada, um imenso eucalipto, quer dizer, toda essa, aqui, o Rio Grande, o plantio de eucaliptos tem mais de 100 anos, né? Então, vejam, já houve muita alteração provocada pelo homem, né? No caso, os portugueses, nesse ecossistema, mas mesmo assim ele permanece e com a sua característica, né, de árvores baixas, não muito altas, devido ao solo, né, à carência de nutrientes. Então, nós temos uma floresta caracterizada, uma floresta de novo meu vídeo, uma floresta típica de restinga, né, porque toda a restinga brasileira, ela vai, toda a nossa costa, né, na verdade, por toda a nossa costa, essa restinga se estende, né? Então, as árvores, né, aqui são, devido ao solo mais pobre, são árvores mais baixas, né, que têm uma morfogênese mais característica, né, de deficiência de nutrientes e mesmo de água, né, principalmente de nutrientes, que dá um aspecto diferenciado às nossas árvores dessa região. Então, isso é uma característica. Se nós pensarmos que essa região tem tão poucos anos, né, de história, 4.000 anos é muito pouco, né, mas é digamos assim, uma história recente, mas uma história importante, né, porque nós podemos, foi todo o estado, né, toda a evolução da vegetação, todo o caminho da ocupação de novas áreas e a ocupação dessas áreas por essas espécies mais adaptadas a pouco nutriente, né, as condições mais inóspitas, ventos. Então, são espécies que conseguiram realmente ocupar uma área bem difícil, né? Como dizia Chantilly, né? Uma área inóspita, né? Ele, no seu livro, né, sobre o nosso litoral, ele falava isso. Então, mesmo que tenha sido retirado as árvores mais climáticas ou secundárias, né, tardias, que são as árvores que se estabelecem depois de uma floresta já amplamente estabelecida, né, a ausência ou pouca quantidade de climáticas pode ser devido também às condições, não só à colonização, à utilização pelas pessoas das arbóreas, né, pode ser também devido às condições ambientais. Mas nós temos aí no ecomuseu algumas espécies climáticas, né, como a Geonoma scotiana, que é uma espécie climática, uma palmeirinha de interior de floresta. Então, temos também espécies climáticas. Mas
Esse digamos assim, seria o esperado, né? Já que é uma área que não dá muita sustentação, é uma área que é solo arenoso, não dá muitos nutrientes, então realmente é se esperar que sejam árvores mais adaptadas, né? Então, por isso não houve uma diversidade tão grande quanto no resto da Mata Atlântica, mas eu encontrei em Rio Grande em torno de umas 70 e poucas espécies arbóreas nativas. Então, não é tão pouco assim, né? Mas, claro que comparando com uma floresta tropical, mas aí nós temos que ver toda a questão da temperatura, latitude, longitude que entra nessa contagem. Quanto mais frio, menor o número de espécies, né? Quanto maior o calor, maior o número de espécies. Isso é uma lei da ecologia. Mas, enfim, eu acho que o Ecomuseu, eu tenho que agradecer a Dulce por todas as oportunidades que eu tive primeiro de fazer pesquisas, né? Eu tenho muitas fotos do Ecomuseu, muitas orquídeas, muitas plantas lindas. Tenho obrigação, e isso eu vou terminar, tenho 2 artigos para fazer sobre o Ecomuseu, tenho que publicar, me está dizendo. E seria interessante também, eu tenho um acervo, eu não estava preparado, não sabia que podia botar as fotos, né? Então, mostraria para vocês o número grande de árvores e de epífitas, né, e de herbáceas, arbustivos, em flor, plantas muito lindas, plantas raras, né, que eu encontrei no Ecomuseu. Então, o valor ambiental, o valor ecológico do Ecomuseu realmente é muito grande. Então, é uma área que pode continuar a ser estudada, e deve continuar a ser estudada, e eu só dou meus parabéns para a Dulce, porque ela é uma lutadora, ela realmente lutou todos esses anos para conservar esse espaço, e para nós, pesquisadores, para nós, os estudantes, foi fundamental. Não se faz uma universidade para os alunos estudarem apenas dentro de uma sala de aula. Os alunos têm que sair para a rua, os alunos têm que ver o mundo ao seu redor, têm que pisar no chão, principalmente para os biólogos, para todos os cursos, né? Vivenciarem a história, verem com seus olhos a história e todas as culturas e toda a vegetação e todos o que forma o seu entorno, né, que torna a sua comunidade, a sua região importante, a integração, né, cultural, e valoriza, que nos faz sentirmos integrados e nos faz sentirmos importantes, porque nós estamos estudando, porque nós estamos valorizando, e aí, a partir daí, nós começamos a lutar para a preservação dessas áreas e pela preservação do meio ambiente, da cultura e tudo que for foco de estudo. É fundamental para nós e para até mesmo os alunos que vêm de fora, para que eles aprendam também a valorizar o seu ambiente, o seu entorno, a importância das árvores, a importância da vegetação para o ser humano, que hoje está triste de ver o que estão fazendo com o bioma Mata Atlântica, com a Amazônia, essa destruição cega e enlouquecida do capital, destruindo o meio ambiente para plantar soja e gado. Apenas, então, como commodities para exportação. E imagina o valor que nós estamos colocando fora, nós estamos destruindo, até econômico, de espécies
podem dar muito mais retorno ao turismo, ou mesmo pela preservação da vida, preservação da nossa cultura, preservação do povo dono desta terra. Isso não deveria estar acontecendo. Esse é um quadro muito triste que deixa todos nós, cientistas, realmente muito para baixo, porque a gente sabe o que a gente está perdendo, e o que a gente está perdendo é fundamental para o nosso país, a nossa cultura. Desculpe, mas era isso que eu podia falar do museu para vocês. Se tiver mais uma. Obrigada, Bira, gratidão pela tua explanação também tão linda. Ficamos, né, aguçados e com interesse de poder ver toda essa sua coleção de fotografias, de orquídeas e outras epífitas, enfim. Aqui estavam me lembrando, aqui nos bastidores, nós temos, neste momento, um edital aberto pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para a publicação de e-books. Então, fica o convite a toda a comunidade que está nos ouvindo, né? Talvez uma das formas também de contribuir, né? Com a extensão, né, desse ecomuseu, com essas publicações, como tu lembrou aí, que tu estás finalizando a produção de alguns artigos, a gente lembrou também do nosso edital de e-books que está aberto no momento. Eu vou pedir para que o professor Daniel, o professor Marlon possam retornar, e enquanto eles retornam, eu vou fazendo a leitura de alguns comentários aqui, vendo se temos perguntas para essa roda. A gente tem aqui, lá no Facebook, a Maria de Lourdes Moraes está parabenizando a Dulce pelos 25 anos do Ecomuseu, a Lígia Vieira também, parabenizando pelas apresentações belíssimas. Obrigada, Maria de Lourdes, obrigada, Lígia. Vamos ver aqui o que mais a gente tem aqui na sala. A gente tem aqui um comentário da Andréia, da REM, né, da Rede de Educadores de Museus. A Cleusa Oliveira aqui está comentando, né, encantada em ouvir as explanações dos professores, Daniel, Marlon e do professor Ubiratã, curiosa para ver as fotografias também. E tem um comentário aqui da Andréia, eu vou fazer a leitura do comentário. A Andréia solicita que a mesa possa tecer comentários sobre o papel tão importante da extensão, ligando atividades e acadêmicos com a comunidade e com o entorno, ou seja, a vida não acadêmica a partir do museu, né? Então, acho que talvez a Dulce e o Cledenir poderiam abrir também os seus vídeos e os seus áudios nesse momento, para trazer também essas outras informações. Na roda de hoje de manhã, ambos comentaram outras formas, né, de relação do Ecomuseu com a comunidade rio-grandina, né, a comunidade rio-grandina não apenas do ponto de vista acadêmico, né, mas o tradicionalismo por meio dos CTGs, uma série de atividades com as escolas da educação básica, não do ensino superior, também têm sido realizadas. E então eu passo a palavra para os colegas da roda para tecerem ainda alguns comentários sobre essa relação importantíssima da extensão com a comunidade externa e o Ecomuseu. Não sei se pode ser eu primeiro fazer um breve comentário. Essa questão que a professora Andréia, de Camaquã, né, levantava agora. Bom, a extensão universitária, ela é parte inerente da formação, ou deveria, né, ser parte inerente da formação acadêmica. Há muito, ao menos conceitualmente, teoricamente, ela não repete apenas conhecimento, ela até repetia muito conhecimento na Idade Média, né? Depois da Revolução Francesa para cá, ela produzir novos conhecimentos, né? E no século XX, com a emergência aí
contradições cada vez maiores na América Latina, dos modelos econômicos, né? A universidade também foi chamada a ajudar a constituir políticas públicas. Né? O processo histórico, ela vai saindo do seu muro, né? do seu muro simbólico, que a separava, que a tornava elitista, e ela começa a romper, ela ainda é muito elitista, né? Mas ela começa a romper, então, ao longo do século XX, esse olhar só para dentro de si, e ela passa a voltar ao seu conhecimento, à sua produção, para que, de fato, ele se identifique a sociedade, que é a comunidade externa. Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Que extensão, ela não é um conceito fora da universidade, a extensão é um conceito interno da universidade. É verdade que ela começou com a extensão, o conceito começou com a extensão rural, né? Ainda nos anos 50, 60, com a emergência do capitalismo, da Revolução Verde, do capitalismo no campo, né? Do maquinário, dos agrotóxicos lá de escala, que a gente chama de Revolução Verde, né? Eu sempre brinco nas aulas de história ambiental, né, professores, que Revolução Verde, infelizmente, não é que os ecologistas chegaram ao poder, é justamente o contrário, né? Revolução Verde é o contrário de um modelo sustentável no poder, né? Mas, socioambientalmente falando, mas é justamente a emergência do capitalismo no campo. Ele começa nas cidades, depois ele vai para o campo, após a Segunda Guerra Mundial. Então, a extensão, ela começa, né, no estacionamento rural, né? Mas, nos anos 60, ela se emplacou muito bem, muito embora as ditaduras dos anos 60 e 70 no Brasil, né, a extensão ela deixa de ser algo meramente assistencialista e passa a se tornar algo incorporado muito lentamente nos saberes das práticas acadêmicas. Para isso tudo, né, para tentar responder um pouco objetivamente a pergunta ou a indagação da Andréia de Camaquã, o Museu da Picada ele é um espaço próprio da extensão universitária. E ele é comunidade externa. Um museu privado, não é público, é privado, não é de um órgão público, é da própria Dulce, a propriedade dela, né? A casa é onde ela mora, inclusive, também, né? A casa dela, o torrão dela, as memórias dela. E ali ela abre para a comunidade externa. E nesse processo de abertura para a comunidade externa, se estabelece um convênio com a universidade. Um convênio institucional desses dois órgãos, da FURG com o Ecomuseu. E passa a ser também um objeto não só de pesquisação, como o professor Bira muito bem relatou, né? De pesquisação direta, né? Ele publica pesquisas a partir da sua ida concreta ali, né? E nós da história também fazemos isso, da arqueologia também fazemos isso, da educação no campo também fazemos isso, com o Marlon, né? Então, isso é extensão. É quando você coloca atores de locais diferentes da sociedade, né? Universidade e comunidade externa, e aproxima esses espaços, né? Através dessas relações, através de convênios, através da ida dos acadêmicos para aquele lugar, e a universidade, então... Eu sempre digo uma coisa para a Dulce é testemunha disso, né? A Dulce dá muito mais para a universidade do que a universidade pode, dentro dos seus limites institucionais, por ser um museu privado, não é? Do que a universidade dá para o ecomuseu, não é? Então, existe uma relação aí digamos assim, eu tenho completa consciência disso como extensionista, e estando por reitor nesses últimos 3 anos na universidade também, né? Tenho completa consciência disso, né? Hoje, há muito tempo, na verdade, o ecomuseu muito mais dá para a universidade, em generosidade, abrindo seus espaços, do que propriamente a universidade consegue retribuir. De qualquer forma, ali é um espaço espetacular, por desenvolvimento de estágios, desenvolvimento de ações, né? Desenvolvimento de pesquisa, de publicações de artigos, de TCCs. Não é só a Universidade Federal do Rio Grande que utiliza aquele espaço, né? Outras universidades do entorno também utilizam aquele espaço, os espaços educativos de pesquisa também, né? Então, eu vejo ali a aplicabilidade concreta dos chamados 5 Is, né, da extensão universitária. Entre eles, a interdisciplinaridade, a transversalidade do conhecimento, a interação com a comunidade externa, né? O impacto na formação dos alunos é fundamental. O professor Bira e o professor Marlon falavam exatamente isso, né? Quando você dá uma aula, e ela tem que ser dada em sala de aula, né, no campus, é fundamental isso, a leitura, o debate, a reflexão. Mas quando você pega os alunos e vai com os alunos, olhar a história da natureza, olhar a história humana que se reproduz ali, que se reproduziu ali,
o olhar, a consciência freiriana mesmo, eu digo, a consciência no sentido freiriano, né, de romper a análise superficial sobre o mundo e entrar nas engrenagens da compreensão da realidade, desvelando a realidade. Isso é consciência para o Paulo Freire, não é? Então, esses 5 I's da extensão se aplicam perfeitamente nas experiências que são desenvolvidas ali. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? No que está ali evidenciado para nós e nos silenciamentos também são colocados ali. Ali como qualquer outro local da nossa cidade, não é? Qualquer outros espaços de memória da nossa cidade, né? Na Ilha dos Marinheiros, que a gente faz muitas ações também na Ilha dos Marinheiros, na Reserva Ecológica do Panim, enfim, nas comunidades da nossa cidade, na Praia do Cassino, enfim. Um pouco a minha contribuição para essa questão que a Andréa Becker levantou para nós. Está aberta a palavra para os colegas, Marlon, Bira, se gostariam de colocar mais alguma questão com essa relação. Eu vou olhar aqui o bate-papo. O que mais nós temos aqui? A Andréia agradecendo, né, a resposta do professor Daniel. Então, vamos ver se tem mais alguma questão vinda lá do Facebook. A Bia está me dizendo que não tem questões lá do Facebook, só agradecimentos e parabenização a todos. Então, eu acho que a gente pode, se os colegas que estão na roda querem colocar mais alguma palavra final, senão a gente poderia pedir, né, para a Dulce e o Cledenir virem com a gente aqui, junto com vocês, para a gente fazer uma fotografia e finalizar a atividade dessa noite. Tem uma outra manifestação aqui. Fala, Cledenir, posso dar uma palhinha para ti aí? Claro, querido, fique à vontade. Não, também é que eu abri uma sala de vídeo e compartilhei pelo Facebook da Estação Quinta FM, que é a rádio comunitária, tá? Então, assim, uma boa participação também, parabenizando, sabendo do horário de visita. Também, assim, chamou atenção o Aguinaldo do Estandor, trabalhando lá com o movimento tradicionalista lá pelo Banrisul, em Porto Alegre, que o museu precisa ter mais apoio do setor público, tá? Foi isso que o pessoal mandou, tá? Então, que eu abri uma sala de vídeo, então não acompanhei por aqui. Então, na verdade, o que eu pude, né, eu fui para o Facebook, de lá fiquei monitorando, e, de novo, né, parabéns pelo Ecomuseu, da importância da pesquisa, algum deles ali, né, uma dizendo que o filho dela já conhecia, foi lá no Ecomuseu, e ela se lembrou disso, né. Então, acho que é legal esse processo da extensão, da pesquisa, e o Daniel falou uma coisa importante, né, Daniel, hoje, para o momento, né. As fotos de ontem não são as fotos de hoje. O Ecomuseu presta muito mais ações para a universidade do que se recebe de volta, né? Então, acho que são os próximos passos agora, são algumas reflexões em cima disso. Reconhecimento do patrimônio, reconhecimento jurídico, reconhecimento pelos serviços prestados, pelas pesquisas, né? Algumas monografias, aí, os TCCs, alguma especialização, mas acho que é isso aí, né, Daniel? Oferecemos muito mais, né? Porque a foto que está exposta, as fotos do passado, de ontem, não são as mesmas fotos de hoje. Esse é o mundo real do Ecomuseu da Picada, tá bom? E daqui a pouco eu ligo a minha câmera para você tirar a foto, tá bom? Era só eu queria fazer essa colocação que eu estava via Facebook.
Que bom, Cledenir, que bom que Carla. Pode falar, Dulce, pode falar sim. Eu fico pensando nessa maravilha que está acontecendo agora, e mesmo que o retorno que eu tenha da universidade não ser na mesma proporção que a gente oferece, eu fico muito satisfeita em oferecer isso, porque esse ambiente todo aqui, ele me veio de presente. Poucas pessoas têm esse privilégio de conviver com toda essa energia que brota da natureza. Isso houve uma época que nunca me importou e também não me importa muito agora, mas porque isso me faz muito bem, sabe? Quis a vida que eu não tivesse filhos, e é uma coisa que hoje eu entendo, e vocês, os senhores, são os meus filhos, os alunos que os senhores trazem aqui. Então, eu me sinto uma pessoa plena, tranquila. Claro, não sou perfeita, mas eu não saberia fazer outra coisa. Eu fico voltando no passado, desde que eu ganhei isso da minha avó, e esses anos todos, 25 anos, foram muito bem vividos. Agora, ouvindo o professor Bira, quantos trabalhos de pesquisa, quanto o herbário do Ecomuseu está na universidade. Então, isso aí é uma coisa que me aquece a alma, me aquece o saber, e aí, com certeza, os meus antepassados, a minha família, criou gado, plantou, enfim, fez tantas coisas naquela época, e agora esse espaço ser um espaço de educação, cultura, extensão. Então, virão as coisas boas para cá, sim. O que eu deixo um pedido a todos os meus amigos que compartilharam comigo esses 25 anos, incentivar projetos de extensão para ajudar. Essa é uma coisa. E eu vou tentar agora, numa nova etapa, num novo ciclo, buscar algumas parcerias para qualificar o espaço para que ele continue sendo esse laboratório de pesquisa da Universidade de Rio Grande, porque não é só a FURG. Eu tenho um prazer enorme de fazer isso. Muito. E as figueiras são uma marca, uma referência. E é por aí. Eu fico muito feliz com tudo isso que os senhores fizeram. Não para mim, mas para esse espaço, que é vivo. Tem muita coisa para dar para a gente. Muito obrigada. Que vivamos mais uns 50, 100 anos. Talvez eu esteja, talvez não. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Depois Dulce. que acabar essa pandemia, vamos fazer uma fogueira de São João, um churrasco embaixo das figueiras e festejar essa maravilha que é a sabedoria, o ensino e toda essa extensão, né? Muito obrigada. Obrigada, Dulce. Eu queria fazer um agradecimento. Claro, por favor. Dulce querida, eu tive assim, o prazer imenso de uma coisa assim, que é pouco comum no professor, né? De sentar na beira da floresta com meus alunos ao redor e discutirmos toda a formação da floresta, como ela se formou, tudo que aconteceu, e tu vê todos aqueles olhinhos assim, todos focados em ti, assim, e aí começou aquela, sabe, mas isso, mas aquilo, mas foi assim, foi uma aula assim que, então, as minhas aulas no Ecomuseu não eram aulas, eu estava aprendendo com eles, eu estava passando e aprendendo, é uma coisa de amor, e eu só pude, no lugar que eu encontrei isso foi no teu espaço, que é o espaço que tu nos disponibilizou todos esses anos. Muito obrigado por essa ajuda, foi muito grande e de coração. Eu adorei a tua ajuda. Obrigado. Tá aí. É só chegar, professor.
Marlon, Dani. Eu queria agradecer muito a professora Dulce, porque o aprendizado, a contribuição que o Ecomuseu tem, a relação com a universidade, ela está no campo mais sutil, ela está num campo mais, digamos assim, elevado, porque a professora Dulce, ela tem uma trajetória de vida, nos ensinou tanta coisa. Então nós vamos lá justamente para ter aula, para receber aquelas informações, e a acolhida que ela, no papel da Ecomuseu, nos oferece, é uma acolhida que realmente nós não vamos ter como retribuir. É algo que ela faz por nós, ela sempre se emociona, ela sempre abre todos os espaços. Como que a forma generosa de retribuir isso é sempre levando os alunos lá, é sempre visitando, é sempre estando junto, é sempre abrindo espaço para aqueles que gostam de agroecologia, de extensão rural, mas que não são da universidade, mas que possam ir conhecer, porque o carinho e a acolhida como mãe que ela nos recebe lá, isso é impagável. A gente entende, claro, a necessidade de políticas públicas para o patrimônio edificado, para a restauração, enfim, a gente entende tudo isso, ainda mais que eu sou arqueólogo, sou do conselho, então, só que existe uma relação mais sutil, mais amorosa, como o professor Bira bem colocou, que só quem vai lá e continua frequentando conhece isso, porque ela cede a cama dela, às vezes, para a gente dormir, ela cede o galpão dela, o fogão dela, para a gente aquecer a água. Isso é impagável. Dulce, muito obrigado de coração, é uma mãezona. A Filó, lembrei o nome da Filó, que fica com a gente ali, a cachorrinha. Olha, é impagável, é uma amizade de outros tempos, de outras vidas, é algo realmente que não teria palavra suficiente, né, para agradecer tamanha generosidade. Muito obrigado, Dulce. A Filó foi para a universidade. Foi, deu aula com a gente lá. Só vocês mesmo. Para a sala de aula. Isso aí. Eu me senti tão orgulhosa naqueles momentos lá com a acolhida da minha universidade. Foram 2 meses de aula, A minha mãe foi. Muito bom. Eu amo vocês, muito obrigada. Igualmente. Continuar fazendo isso por 100 anos. Obrigada, Anjos. Muito obrigada. A gente que agradece. Eu amo vocês. Obrigada. Gratidão, Dulce. O Dani quer se despedir, fazer alguma última palavra em nome da Pró-Reitoria. Tá, e o professor Daniel não ia cantar, não? Não dá ideia. Não dá ideia que vira bailão isso. Não. Então, eu queria agradecer muito a Dulce pela parceria de tantos anos, né? O Edenir, um amigo de tantas décadas já, nossa, de muitas décadas já, desde o movimento social, né? Nos anos 80, talvez eu conheço o Edenir. Eu tive o prazer de o Edenir ser meu aluno, a gente conviver de 2000 bastante tempo juntos na sala de aula, sua família, né? O Edenir é uma importante liderança comunitária da Vila da Quinta, uma figura ímpar aí, né? Não é à toa que ele é o nosso atual secretário junto e secretário de Agricultura do município do Rio Grande, um cara que tem uma militância lá, um historiador que atua no campo, né, da cultura e da agricultura. Né? Prazer assim, conviver com o Edenir e aprender muito com ele nesses 30 anos, talvez ou mais, até de convivência com o Edenir. A Dulce, né, nossa querida Dulce, que pessoa que tem uma trajetória muito longa na pauta cultural da região também, através do tradicionalista gaúcho, uma mulher que a gente sabe que tem história aí na cultura do Rio Grande do Sul, que foi a primeira mulher, talvez, a ocupar postos, né, num movimento originalmente tão mais machista, né, que foi desbravando ali. E na FURG, uma pessoa também que foi sempre muito, muito ligada, uma colega de décadas da universidade, né? Eu acho que a Dulce ingressou na FURG na década de 70 como servidora, né? Muito tempo, né, Dulce? Uma filha direta da Universidade do Rio Grande, né?
trabalhou na extensão universitária também, trabalhou em várias unidades da FURB, mas também trabalhou na extensão universitária, se não me engano, uma antiga SUPEST, Superintendência de Extensão. Então, tem uma larga trajetória, né? Então, agradecer aí a oportunidade de vocês dois, para a gente poder ter pensado e executado esse dia lindo que foi hoje, desde de manhã, às 9 horas da manhã, a gente está aqui, né? Interagindo, trocando ideias, se abraçando, não é? De forma virtual e conversando sobre a nossa região, a nossa cidade, o nosso entorno, né? Na defesa dos direitos humanos, sempre afirmar isso, um momento horroroso que a gente está passando no país, difícil, né? Além da dificuldade da pandemia que a gente está passando também, a dificuldade da conjuntura política que é péssima, né? Então, a afirmação nesses espaços que a gente ocupa, né? A gestão, a afirmação na defesa dos direitos humanos, dos mais pobres, na pauta cultural, tão importante, fundamental na pauta da educação, né? Na pauta da saúde pública, e que a universidade pública brasileira ela é um instrumento do nosso povo. A gente fazer essa disputa, não só disputa de narrativa, mas disputa de afirmação do que a gente entende que é o correto, sim, que é o que beneficia as maiorias, que são as pessoas mais simples desse país, que nos sustentam, que sustentam a estrutura da universidade pública, seus impostos. Né? Eu quero agradecer aqui, deixar um abraço caloroso da professora Cleusa, do professor Danilo, que passaram um dia envolvidos em 1 milhão de pautas também, por isso que não conseguiram aparecer aqui no nosso debate, né? Mas mandaram o seu abraço caloroso, então representa aqui a gestão nesse momento. Quero fazer um agradecimento muito especial à minha secretaria da Pró-Reitoria de Ciência e Cultura, que trabalhou incessantemente nesse dia de hoje, na preparação, aos colegas da diretoria de extensão, através da Carlinha, né, minha diretora de extensão, mas não só a Carlinha faz um grupo muito importante na nossa diretoria de extensão. Não posso citar aqui, por exemplo, a Bia, que trabalhou incansavelmente nessa pauta. Um abraço muito forte, um agradecimento à nossa diretoria de arte e cultura, a DAC, a Diretoria de Arte e Cultura, que trabalhou muito forte nos últimos dias também, muitos dias, na organização do vídeo sobre o Ecomuseu e da exposição fotográfica, que se encontra aqui no nosso Facebook, né? Ele ia fazer parte da programação do dia, mas não tinha como colocar, não é? Mas está ali no nosso Facebook, de acesso para viralizar, tanto a exposição fotográfica, quanto o vídeo com os depoimentos do Cleidenir e da Dulce. Então, é um trabalho de rede. E é isso. Quando a gente fala em extensão universitária, meus colegas, queridos colegas da FURB, que sabem, colegas da comunidade externa sabem, né? Quando a gente fala em extensão, a gente está falando em rede, trabalho de solidariedade, cooperação. Cada um dá um pouquinho, né? Para formar aquele elo, aquela velha metáfora do movimento social, que eu tenho muita honra de ser filho do movimento popular da região, né? E são os elos que fortalecem a corrente, né? Ou então aqueles vários juncos ou aquelas várias raízes que se entrelaçam e que aí tu não consegue quebrar. É uma metáfora que a gente usa no movimento de formação de lideranças também, né? E as estaquinhas sozinhas, né? Os junquinhos sozinhos não tem muita força, mas quando você junta com tudo ali, né? E coloca junto e amarra, não tem como quebrar aqueles elos ali, né? Seja da corrente ou seja dessas estaquinhas aí dos juncos, enfim, das raízes. Né? Então, um abraço fraterno aqui a Carla, a Débora, as suas equipes, a nossa equipe toda da Pró-Reitoria de Ciência e Cultura, Tomás, todo o grupo que se envolveu, né? E obrigado ao professor Bira, que fazia muito tempo que não nos vemos, né? Ao Marlon, meu querido Marlon também, meu querido Liga, enfim, a todo o grupo, né? Então, deixo aqui meu agradecimento forte para a gente poder encerrar, passando para a Carlinha já, né? E eu acho que a gente fez aquilo que o Spinoza, filósofo do século XVII, dos 1600, na Europa, né? Falava nos bons encontros. Né? Isso aqui, né? A gente fez um bom encontro exatamente na perspectiva do Baruch Spinoza, há 400 anos atrás, quando ele cunhava essa expressão na filosofia, os bons encontros. Um agradecimento muito forte a todos aqui, na certeza de que a gente fez um belíssimo trabalho de extensão universitária. Muito obrigado. Gratidão, Dani. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Bira, Marlon, por terem aceito participar dessa nossa terceira roda. A gente está realmente, desde cedo, né, desenvolvendo as atividades, todos acompanhando, a Dulce, Cledenira e a
todas as atividades que estiveram aí com a gente no processo de organização, porque extensão, quando se faz extensão universitária, é dessa forma, é com a comunidade envolvida desde a construção do objetivo da ação, que neste caso foi essa webconferência, desenvolvendo e executando junto, construindo juntos, e eu reforço as palavras do professor Daniel, da importância da equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, desenvolvendo uma série de atividades para que a gente pudesse estar aqui hoje. Faço mais, reforço também o convite para entrarem no site, no Facebook da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e no Facebook do Ecomuseu da Picada, para conhecerem todo o trabalho, a produção artística que foi realizada pela Diretoria de Arte e Cultura, uma exposição fotográfica digital chamada Fragmentos, com fotos atualizadas do Ecomuseu, um vídeo comemorativo, onde a Dulce e o Cledenir rememoram os 25 anos, e que é um material riquíssimo para ensino, para pesquisa e para extensão, e que está, então, agora, nesse momento, à disposição da comunidade para consulta, no Facebook de ambas as pró-reitoria, da Pró-Reitoria e do Ecomuseu. Agradeço aos fiéis escudeiros Beatriz, que ficou junto comigo aí esse mês todo com a organização dessas atividades, ao Tomás, que também assumiu aí a responsabilidade de aprender, né, a fazer a transmissão ao vivo da nossa sala aqui de webconferência para o Facebook, e assumiu essa responsabilidade, conseguiu realizá-la com maestria, e a todos os colegas da Diretoria de Arte e Cultura, a Débora nos escuta ao vivo agora lá pelo Facebook, e que ela transmita a todos os colegas que trabalharam com a gente, a Sabrina, responsável pela arte do novo logo do Ecomuseu da Picada, o logo comemorativo dos 25 anos, ao Anderson, a Patrícia, ao Esteve, a Maria Rita, e mais todos os outros, o Gustavo, todos os outros colegas que produziram o vídeo e a exposição fotográfica, e que, então, que isso faça parte desse legado da história do Ecomuseu da Picada. Dizer para a Dulce que muitas vezes na nossa vida nós somos convidados a gerar uma vida e a sermos pais e mãe, mas existem outras formas de deixar legados sobre a face da Terra, e uma delas é fazer algo grande com a própria vida, e o trabalho que a Dulce tem dedicado ao Ecomuseu e colocá-lo à disposição da comunidade rio-grandina é o seu maior legado, com toda certeza, Dulce, e a gente agradece de coração. Muito obrigado. Namastê. 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 Obrigado. Deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas se despedindo aqui, a gente vai finalizando a nossa terceira roda de conversa, tem pessoas se despedindo aqui, a Cleusa, a Bia, o Tomás, o Marlon também, agradecendo aqui a equipe, a Andréia, todos os que estão até esse momento nos ouvindo. A gente informa aos colegas, aos participantes, né, da live que está no Facebook, aqueles que realizaram a inscrição no site da FURG, que deixem ali, então, seu registro de presença, e aqueles que gostariam que tenham assistido todas as 3 palestras e queiram, então, também receber a certificação, que nos encaminhem, né, de agora até 24 horas, o seu nome, o seu CPF e o seu e-mail, para que a gente possa fazer a sua certificação digital. É importante o CPF e o e-mail dos colegas que não fizeram a inscrição lá na página da FURG. Quem já fez não precisa,
basta fazer o registro ali de presença nos comentários do Facebook. E agradecemos então a todos e nos despedimos e esperamos que no próximo São João estejamos de fato em torno de uma fogueira com um bonito fogo de chão e debaixo de uma figueira. Isso mesmo. Isso. Pulando a fogueira, hein? E soltando balão. Tá bem. Gratidão a todos. Gratidão. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, obrigado.